Olá, eu sou Nadir Calvi, em mais um De Repente Nossa Gente. Hoje, muito especial. Aliás, eu posso dizer, pra lá de especial. Porque nós vamos fazer um bate-papo com uma pessoa que primeiro fui fã dele. Jamais eu poderia achar que eu ia ser amigo dele. E de churrasco mesmo, várias vezes assim, de churrascada, tocando violão, cantando e ele contando as histórias. Um valinhense nato, nascido aqui, uma pessoa maravilhosa, do bem. Vocês sabem do que eu estou falando. Simplesmente Mário Juliato. E aí, Mário? Tudo bem, Nadir? Tudo bom? Estou muito feliz de estar com você. Vamos falar agora do São Paulo. Vamos lá, Mário. Eu fui para o São Paulo, contratado, em base daquilo que eu tinha feito na Ponte Preta. E o São Paulo tinha muita dificuldade, que não tinha local de treinamento, não tinha concentração. Mas era um time rico. Sim, rico. Certo. Mas a base não existia muito apoio. Então, depois de aprovar um projeto que eu apresentei ao lado do Natel e do Dr. Henrique Aidar, que era governador do estado e chefe da Casa Civil. Eles eram os baluartes do São Paulo. Eu apresentei um plano de trabalho onde formamos a escola. Nós mantínhamos 47 jogadores internos, iam para o colégio à noite, era vigiado, e aí também saiu um monte de jogadores. Que a partir de 73 que você montou então esse departamento, né? Em 74, nós montamos 74. a escola Vicente Ítalo Fiola. Era o nome da escola. Vicente Fiola, que foi um grande técnico nosso da seleção de 58, né? Campeão, né? Pelo Brasil. Exatamente. E você citou também o Laudo Natel. O Laudo Natel fazia parte da diretoria de São Paulo. Que foi um dos diretores do Banco Bradesco. Exato. Né? Foi meu patrão, na época eu trabalhava no Bradesco. Nós chegávamos a treinar no João de Deus, na Cidade de Deus, em Osasco. Em Osasco. Em Osasco. Que maravilha, que história, hein, Mário? Agora, nos ajude a falar de alguns jogadores da época, de 74 para frente. Você revelou muita gente lá. Muito. Vamos falar alguns nomes aí, vamos ver. Zé Sérgio, Moreira, nossa. goleiro, Vaz, Vinícius, Pérez, Muricy. A Muricy foi dessa época, né? Dessa época. Foi dessa época, foi mesmo. Eu lembro do Muricy. Pegavam no pé dele, porque naquela época no São Paulo não permitia que usasse cabelo. Ele era cabeludo, né? E ele contrariava a as normas opinião do POI, né? Que ele foi promovido ao profissional posteriormente. E saíram muitos jogadores. Nós chegamos a ter emprestado 74 jogadores no Brasil inteiro. Então, o técnico de São Paulo era o José Poi. José Poi. E você, Mário, você era o coordenador de tudo isso, né? Coordenador da escola e auxiliar do POI. Auxiliar do POI. Uma vez lá no nosso churrasco, você disse que você chegou até a ser roupeiro, porque estava implantando tudo, né? Tudo. Você fazia tudo lá. E aí teve esse resultado, dessa coisa linda de revelar jogadores tão bons. O Serginho foi depois, né? O Serginho, nessa época aí, o Serginho estava emprestado no Marília. Ah, é? Ele e o Mauro. E posteriormente voltaram ao profissional. Então, tem uns fatos engraçados. Tem conte? De que o Mauro tinha uma Opala. E o Serginho morava na Casa Verde e pegava carona com o Mauro. Várias vezes que eu estava indo para o Morumbi, eu via o carro parado, esse camal em cima e a polícia dando batida. Quer dizer, já tinha gente bandido? Eu parava o cara e dizia, não. Eles sabiam que era atleta do São Paulo, mas o Chulapa tem história pra caramba. O Chulapa, ele agora, nós estamos aqui
em 2018, né, mês de agosto. Ele pegou o Santos os 2 jogos. Num jogo ele deu confusão. E ele disse que ele melhorou, hein? Não, o Chulapa é uma pessoa... Deve ser um coração enorme, né? Maravilhoso, um coração... eu me lembro, ele tinha muitos amigos na Casa Verde, né? É. E eles levavam os amigos dele. E quando quem recebia o salário dele era o irmão dele, do Chulapa. Para o Chulapa não gastar. Mas de vez em quando sobrava um troco. Aí o que ele fazia? Ele pegava bimbão, um monte de amigo dele lá na Casa Verde? Casa Verde, levava no shopping, comprava camisa para um, bermuda para o outro e tal, assim. E para ele mesmo não comprava nada, ele vivia com as camisa tudo aberta. Tá? Coração, né? Eu falava, Chulapa, tem que comprar uma roupa para você, né? Tá, primeiro meus amigos. Aí ele levava na concentração, a gente permitia, ele levava os amigos dele, tudo, almoçava, jantava, tudo na concentração de São Paulo. Que coisa, não? E criaram uma imagem negativa do Chulapa, mas não é nada disso, é uma pessoa maravilhosa. E não gostava de treinar também. Não, mas sabia fazer gol, né, mano? Eu tinha que treinar ele ia na manha comigo, mas ele era preguiçoso. Você tinha que usar de psicologia para fazer ele era preguiçoso. né? Tem muitas histórias assim, né, que você vai contar lá. Teve uma que você contou lá no churrasco, vai ver que eu vou te cobrar aqui. Como é que faz para ser campeão lá em cima, né? Das coisas lá. Mário, a gente sabe que você foi para a Arábia, que você foi o rei do Nordeste, que você passou pelo Internacional de Porto Alegre, né? Vamos dar sequência nessa história. Então, São Paulo, você foi coordenador na década de 70 toda, a gente pode dizer, né? 74 a 80. 74 a 80. E depois de São Paulo, Mário? Depois do São Paulo, eu fui para o Curitiba. Curitiba? Curitiba, Nós chegamos a ficar nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro. E muita coisa aconteceu, porque Curitiba mudou a direção, né? Aí eles vieram para São Paulo, me contrataram, mas não tinha presidente. Então me deixaram no hotel 3 dias para até ser eleito presidente, para que eu pudesse assumir o clube. Entendi. Aí passou, eu estava querendo vir embora, porque todo dia dentro do hotel lá e não saía nada. Aí depois foi eleito o presidente. Eu não conhecia, aí sentamos numa mesa e ele falou, Juliato, o negócio é o seguinte, se eu assistir 2, 3 jogos do Curitiba, foi muito. Era para ser presidente meu primo, mas a mulher dele não deixou. Então eu, como já estou separado, aceitei, estou aqui de presidente. Veja bem. Aí sentamos e como é que vamos fazer? Tinham 6 jogadores só. Nós tínhamos que montar um time. Cada história. Aí montamos um time em 12 dias e entramos no Campeonato Brasileiro. 1980. 80. Aí chegamos até a quarta de final, num jogo com o Flamengo lá em Curitiba. O Aragão apitou o jogo. José de Assis Aragão, né? Era meu amigo do indiano lá em São Paulo, ele, o Aragão. E quando eu entrei no campo, passei atrás da trave para ir para o banco, ele estava vendo a rede lá com os bandeirinhas. Ele me chamava de italiano. Disse, italiano, não vai dar para você, fica quieto, hein? Falei, pô. Ô, mano. Não vai dar. E não deu. Perdemos 2-0. Aí nós tínhamos que ganhar do Flamengo no Maracanã de 3-0. Aí chegamos 20 primeiro tempo, 2-0 para nós, o Curitiba. O Maracanã com 94 mil pagantes. Cláudio Postinho era o treinador do Flamengo. Aí Luiz Carlos Rosa, um gaúcho, o árbitro, começou a meter a mão. Perdi o jogo de 4-3. E não cheguei à final do Brasileiro. Então... Foi nessa época que o Flamengo montou a melhor equipe e foi campeão mundial. Eu me lembro.
Esse seu time do Curitiba, você lembra de algum jogador da época lá? Que fala pelo menos um pra gente aí. Era Moreira. Eu lembro do Moreira. Moreira depois... Wilson Cavalo, lateral direito, Gardel, zagueiro, Taborda, o uruguaio, eu levei para lá. Taborda, tinha passado pelo Corinthians, né? Dionísio, lateral esquerdo, até faleceu agora há pouco tempo. Almir, Tadei. O Tadei, o Wilson Tadei lá, Freitas, o Escurinho. Escurinho? Nossa, Aladim. O Aladim. E há um fato curioso que um amigo meu de São Paulo disse, olha, o Adãozinho está trabalhando de servente de pedreiro. Adãozinho foi aquele meia do Corinthians. Adãozinho do Corinthians. Aí está trabalhando de servente de pedreiro. Falei, manda ele para mim. Esse amigo pegou e mandou ele para Curitiba. Ele chegou lá todo gordo, todo tal. Aí eu falei, olha, eu vou te dar uma oportunidade, você tem que partir para o trabalho mesmo. Não, vou. Nesse inteirinho veio o presidente do Curitiba. E não conhecia jogador nenhum. Aí eu apresentei, presidente, esse aqui é o Adãozinho. Muito prazer, tá? Aí pegou e foi para a sala dele, o presidente. Daí a pouco veio o secretário, o seu Mário, o presidente quer falar contigo. Aí fui na sala dele e disse, mas aquele é jogador? Eu falei, o Adãozinho. Nós conseguimos tirar 18 quilos dele no treinamento. No treinamento? No treinamento. Eu tinha um preparador físico ignorante, um cara forte. Ele amarrava uma corda aqui na cinta e amarrava o pneu. Amarrava o Adãozinho na cinta e 2 pneus atrás. E botava ele na pista. Mas você tinha razão, né? Você acreditou num cara que depois fez muito sucesso, né? Voltou a jogar ainda depois de mais 3 ou 4 anos. Mais 3, 4 anos. Maravilha. Mário, vamos sair agora de Curitiba então e para o Sport Recife, que você foi de Curitiba para Sport, né? Exato. Que lá você foi considerado o rei do Nordeste, né? Eu já tive outros clubes, né? Passei 8 anos no futebol pernambucano. Trabalhei no Sport 2 vezes, trabalhei no Náutico 5 vezes. 5 vezes. Você disse que o Rubens Minelli foi o cara que falou que você tinha, o cara que mais tinha título. A receber. A receber. Mais título a receber. Olha, o Rubens Minelli é aquele tricampeão brasileiro pelo Internacional, né? Aliás, ele mora aqui, né? Mora aqui em Valinhos. Ele tem uma chácara aqui, agora ele não tem vindo muito, porque a esposa faleceu, não tem vindo muito a Valinhos. Então ele fica alguns dias em São Paulo e outros dias aqui. Entendi. Vamos falar, tem muita história lá, né, do Nordeste, lá no esporte e tal. Conta pra nós uma coisa que você gostaria de falar, que nós sabemos que a história é longa, né? O esporte, quando eu cheguei no esporte, tinha alguns jogadores já veteranos, e a minha estreia foi contra o Náutico. E naquela época você podia trocar 2 jogadores só. Né? E nós estávamos perdendo de 4-0 no primeiro tempo. Nós estamos falando de que época, 1981? 80, já é 80 ainda. Aí tinha 6 que queria sair fora do jogo, estava perdendo de 4-0. Falei, então eu vou avisar o árbitro que vocês não votam mais e acabou o jogo. Pronto. Como é que eu vou fazer? Só posso trocar 2. Tem 6 que quer sair. Aí na segunda-feira eu reuni com o presidente, falei, presidente, não quero esse. 6 jogadores. Não, mas a gente não tem dinheiro para contratar. Eu falei, não precisa de dinheiro. Aí eu falei, me dá passagem que eu vou para São Paulo e eu vou trazer os jogadores. Levei Jaime, zagueiro, Antenor, lateral direito. Levei Afrânio.
Taborda, O Taborda já No tinha estado com você na Curitiba lá. O Jaime também já era de São Paulo, né? São Paulo. É. E aí nós revertemos a situação. E acabamos sendo um campeão invicto. E assim, Mário, eu sei que tem umas histórias engraçadas, outras interessantes até, né, que você contava também lá no nosso churrasco, mas assim, tem umas histórias muito interessante mesmo que você contava lá de recuperação de jogadores, né? Quando o atleta acredita no treinador, naquele trabalho que está fazendo, e que você consegue fechar o grupo. Fechar o grupo. Aí você vai sempre avançar e ter sucesso. Você tem que ser pai, mãe, psicólogo, malvado, você tem que ser tudo. Mas tem que ser respeitado por eles. Exatamente. Mas tinha um zagueiro seu lá que você contou que assim que você ele você deixava beber. Que se não beber, você não jogava, né? Não, existem dois casos. Dois caras, conta pra nós. Bastante interessante. Logo que cheguei lá, eu tinha um centroavante lá, Jorge Campos. Jorge, eu lembro. Ele era do Atlético, Ponte Preta, e estava lá. Aí o cara estava gordo pra caramba, né? E os caras me bateram que ele bebia muito. Aí quando acabou o treino, eu falei, ô Jorge, vem cá. Você vai sair comigo agora? Vamos tomar uma cerveja. Não, senhor Maria, eu não bebo. Eu falei, não, você vai. Aí saiu eu, o médico, o diretor, ele, fomos pro cantinho da ilha. Aí tomamos cerveja e tal. E ele recusando, mas tomando. Aí eu falei para ele, ó, eu tomo muito mais do que você, só que eu não jogo. Agora você vai fazer abdominal comigo, você vai treinar comigo e vamos vencer isso daí. Depois dos jogos nós vamos beber. Vamos beber junto. Esse cara foi um sucesso. Quer dizer, você colocou ele no teu colo, né? Você conquistou o cara, né? Você vê como que é o negócio. Aí tinha um outro, o Joãozinho, ponto esquerda, que chegou a jogar no Cruzeiro. Era um baita de um ponto esquerda, jogou no Corinthians. Joãozinho, tinha um cabelo meio Black Power, né? Não era? Aí o que aconteceu? Cheguei num treino, fiquei conversando com a imprensa, enquanto o preparador físico fazia o aquecimento, tal. Aí começou o coletivo. E ele agachava. Eu olhei uma vez, duas vezes ele agachava. Aí cheguei perto de um bafo de cachaça. Aí dei um golpe de judô nele, porque tinha muita gente assistindo o treino. Dei um golpe de judô nele, derrubei ele. Falei, fica quieto. Espera aí que eu vou trazer a maca. Falei, mas o que você está fazendo? Estou me escondendo para não entrar em impedimento. Essa é boa, Mário. Essa é muito boa. Mas tinha que usar demais a psicologia, né? Aliás, você como treinador usou muito disso, né, Mário? Muito. Muito disso aí. Vamos falar, continuar, vamos situalizar. Então, em 80 mesmo você foi para o esporte. Você treinou esporte de que época, então? De quando a quando em 80? Você se lembra? Foi de agosto a dezembro. O esporte. Foi campeão campeão lá. do Curitiba. Sim, foi campeão lá pelo esporte. lá. Depois você foi para... A primeira vez. A primeira vez, né? Depois você foi... Depois eu fui pro Inter. Aí você foi pro Inter, depois que você voltou de novo, então? Depois eu voltei. Depois que você voltou, aí você foi pro Inter. Fui pro Inter. Você foi substituindo quem no Inter? O Enio Andrade. O Enio Andrade. Meu Deus, né? E tem coisas curiosas lá, porque o Enio era muito meu amigo. E a gente, depois do treino, queria sair para tomar uma cervejinha e tal. É muito meu amigo, ele. Só que a gente era obrigado a ficar na cozinha do restaurante, escondido. Por quê? Porque eles não admitiam o treinador do Inter falar com o treinador do Grêmio. Do Grêmio, não. Ou pergunta idiota minha também, né? Por quê? Porque um é vermelho e outro é azul. A gente ficava jantando, tomando uma cervejinha, o Enio gostava muito de uísque. E a gente ficava na cozinha do restaurante, escondido. Tem um outro fato curioso.
é que o vice-presidente do Inter não se dava com o presidente. É. E aí o vice-presidente França contratou Rodrigues Neto. Sim, foi da lateral seleção, esquerdo, né? tal. Opa. Na época ele estava na Argentina. Aí o vice contratou e o presidente não queria. Aí a gente ia jogar contra o Bangu e o presidente entrou na sala e foi ver o secretário que estava preenchendo a súmula. Aí ele olhou, Juliato, esse cara vai jogar? Falei, vai. Eu jogo mais que ele. Falei, presidente, eu sei que você joga mais que ele. Mas acontece, se eu pôr você para jogar, você não está inscrito, nós perdemos ponto. Eram argumentos, né? Quer dizer, e daí? Quebrou o cara, né? É, pô. Quebrou o cara. Também o presidente falar um Mas negócio o presidente era muito ignorante. era ignorante, né? Muito ignorante. E você é sempre muito esperto, né, Mário? Como é que foi lá, assim, no Inter? Foi bem? Você ficou quanto tempo lá? Foi o tempo mais curto do futebol. É? É porque na época o Falcão tinha sido vendido por Roma, o Valdomiro, lá, a Ponta, o Jair, sei lá onde, foram vendidos 9 jogadores. Cláudio Miro era da época? Valdomiro. O Falcão foi vendido por Roma naquela época, Foi. né? Por 20, Logo depois da Copa. é, Logo depois da Copa. 20 não sei o que, dólares, milhões, mil, É. sei lá. Na época não era tão alto as coisas. Né? E eu era o treinador mais bem pago do Brasil. Nessa época. Você tinha o Caçapava. Caçapava também tinha Você tinha um sido timão vendido. lá, hein? Aí e tinha alguns jogadores que não tinham renovado o contrato. Ah, Aí eu cheguei ao presidente e disse, presidente, não temos 11 para colocar em campo. Eles estão sem contrato e tal. Como é que vai fazer? Falou que vira. Coloca os meninos. Aí eu ia jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro, no Maracanã. Aí peguei os garotos lá, enxertei o time e fui jogar. Aí perdemos de 4-0. Aí quando terminou o jogo, veio os repórteres todos, porque lá é repórter pra caramba, né? Juliato, como você vê essa tempestade agora em Porto Alegre depois dos 4-0? Falei, tá chovendo lá, não estou sabendo. mais uma no Mário. E o que foi que os caras falaram pra você? Não tem jeito. Não tem jeito. E quando lá em Porto Alegre é o seguinte, ainda hoje é assim. Eu chegava às 7h30 da manhã no treino. O treino começava às 9. Aí você dava 20 entrevistas. Acabava o treino às 11 horas, você dava mais 10. Ia ter o treino à tarde, você dava mais 10 antes e 20 depois. E à noite, eu ia para um canal ou ele ia para o outro, canal de televisão. Todo dia. Aí no outro dia eu ia para o outro ou ele vinha aqui. E assim, então, treinador no Inter, o cara tem que saber falar. Sim. E ganha para falar, porque para trabalhar não tem jeito. E Mário, e tem mais, né? Assim, são tantas entrevistas, aí de repente numa que você perde um pouco a paciência, ele já vai execrar, né? Já fica falando um monte de merda. Eu não Jornalista não é fácil, né, Mário? Não, lá eu não tive problema, pelo contrário. Porque o meu auxiliar era o Chapinha, o Dacílio, e o Gilberto Tim. Gilberto tem. Eles tinham muito prestígio. E tudo aquilo que aconteceu foi errado por parte da direção. Da direção. Tanto é que quando eu saí do Inter, houve um almoço, tinha 40 jornalistas. Porque eu fiz um bom relacionamento com eles. Nossa, não. E até hoje ainda eu tenho. Graças a Deus. Eu participo, de vez em quando, de encontros lá em Porto Alegre. Já participei de 2 ou 3. Quer dizer, não foi bem, mas Não, era normal, porque aquilo tudo tinha que acontecer. Porque foi a maior transformação. não, e foi pós-Falcão, né? É. A mesma coisa que pegou a Santos pós-Pelé, né? E É outros, difícil, né? e outros jogadores, né? É. Carpegiani. Carpegiani, nossa senhora.
Você lembra o seu lateral direito na época? Era o Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro. Eu vendi um Fusca para ele aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você acredita nisso? Você acredita nisso? 1980. Nessa época. Ele falava assim, eu sou lateral direito do Inter. E eu fui lateral esquerdo. E eu fui conferir no jornal, Por que ele comprou aquele Fusca, eu não sei até hoje. E por que ele veio para cá. Mas deixa para lá. Vamos do Inter voltar para o Nordeste de novo, não? Do Sul para o Nordeste? O que você tem aí para mostrar para nós? Vamos ver. Deve ter alguma coisa aí. Aí eu fui pro Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Conta. Foi o pior lugar. Pior é para trabalhar, né, mano? É que quando o presidente veio a São Paulo para me contratar, eu marquei encontro na casa do Elias, um amigo meu particular. E eu falei, Elias, você pede alto, que eu não quero ir. Não quero trabalhar no Vitória, porque o Vitória não tem estrutura. Aí ele pediu alto, de luva e de salário. Os caras confirmaram. Aí ele colocou uma multa bilateral, mais alta, bem alta. Aí chegamos em Salvador. Eu levei o Otacílio comigo para ser o preparador físico. E aí fomos para a sede. Chegamos no aeroporto, banda, uma torcida imensa. Tomaram conta do aeroporto que ele está chegando. Aí o presidente chegou e disse, vou deixar vocês no hotel. E mais tarde eu volto para a gente ir jantar. Aí botou a gente num hotel mais porcaria. Aí eu pedi para os caras mudar. Aí mudamos de hotel, conseguimos, e o presidente sumiu. Ué? Não voltou. Mas estava sozinho, né? Você não estava com a família ainda, né? Não, estava sozinho. Aí o presidente passou um dia, não apareceu. Aí veio o vice, me levou para a sede para assinar o contrato, fazer que você está assinando. E me deram um cheque com a assinatura do presidente, do tesoureiro e do presidente não. Era dupla assinatura. Certo. Eu demorei uns 15 dias para receber esse cheque. E já treinando o time. E eu não conseguia poder voltar, porque aí eu que teria que pagar a multa. Você não poderia abandonar. E aí demorou uns 15 dias para o cara me pagar. Aí fizemos contratações, fizemos um monte de coisa. Não tinha lugar para treinar, não tinha campo. Nossa. Treinava na praia. Até que descobriram um campo, ficava a 50 quilômetros de Salvador. E que época que foi essa do Vitória, você lembra? 81. 81. Aí, uma deixazinha. Todas essas viagens, essas mudanças de time, sempre levando a família. A família indo junto. Enquanto eles estavam na idade escolar. Idade escolar. Tanto é que houve um prejuízo no hotel, que os três ficavam na piscina, e até o Júnior não sabia nem escrever, assinava lanche, batata frita, Coca-Cola, na piscina. Na piscina. Nós estamos falando aqui da Andréia, né? A Andréia é a filha mais velha, né, Mário? Me deram um desfalque. Olha lá. A Andréia, quem que é a Andréia? O outro? Andréia, Cristiane e o Júnior. E o Júnior. E vocês deram desfalque pro seu pai. A gente ficava numa piscina que tinha, eu lembro bem dessa piscina do hotel, porque o bar ficava assim, metade do bar ficava dentro da água. Então a gente subia no banquinho e pedia um monte de coisa para comer e a gente assinava a nota, né? Mas o Mário, era o Hotel Ondina, né, pai? Mas o Mário, e a Doroti, não olhava para você essas crianças? Sim, olhava também, mas quando via já tinha feito. Já tinha feito. Fala um pouco desse time aí, algum conhecido desse time, do Vitória? Na época, eu levei Escurinho. Você levou Escurinho para lá? Só também. Se você levou, e algum lá, algum que teve destaque depois? Tinha o Joel Zanata, que era um bom jogador.
Zé Zanata. O goleiro País, que época que era? Não é dessa época? País é do esporte. Ah, na época era do esporte, então. Muito bom. Então lá você não conseguiu ser campeão, nem dava, né? Não, no Vitória não. Ficou pouco tempo lá. Não, eu fiquei 7 meses. Aguentou 7 meses ainda, com todos esses problemas? Que coisa, não? A gente não sabe dessas coisas de bastidores, né? É isso daí. Olha que legal. Demos uma pausa para um café e nessa pausa nós conversamos tanto em família que anoiteceu, então nós mudamos de ambiente, viemos para dentro da casa do Mário. Olha que legal. Ô Mário, continuando então, nós vamos sair de Goiás e ir para Portugal agora, né? Nós fomos para Portugal no Rio Ave. No Rio Ave. Era um time que estava na segunda divisão e voltou para a primeira, aí que eu assumi o Rio Ave. 1988. 88, Legal. que eu tive em Portugal. Então fiquei uma temporada lá. Muito interessante, porque esse clube, o Rio Ave, ele subia um ano, descia o outro, subia um ano, descia o outro. E depois de 6 jogos, 6 rodadas do campeonato, a gente era líder. Na frente do Porto, do Benfica, do Sporting. Aí a imprensa queria saber o que o treinador brasileiro estava conseguindo num time médio. Né? De altos e baixos, eles né? achavam que era uma coisa assim, meio diferente. Mas, como em qualquer lugar do mundo, né? O futebol, sempre os mais fracos sofrem menos. Né? Eu me lembro uma passagem de que antes dos jogos, num dia anterior, se visitava o adversário, a diretoria. Fazia um jantar, por exemplo, o jogo domingo, sexta-feira fazia um jantar entre as equipes que iam jogar. Uma confraternização. Exatamente. E eu fiquei jantando de frente para um árbitro famoso lá. Ele me disse, brasileiro, acho que o teu currículo é muito, muito rico para que você possa trabalhar no Rio Ave. Eles achavam que o meu currículo não era para o Rio Ave, era para o Benfica, para o Porto, né? Exatamente. E ele disse, porque o Rio Ave nos deve muito. Aí eu fiquei ouvindo, aí falei com o presidente na saída, né? O que está acontecendo aqui? Ele falou, realmente nós devemos para eles, porque eles compravam o árbitro na segunda divisão para subir para a primeira. Só que não pagavam. Né? Aí então, o Rio Ave entrou no seu... Devia, mas era atendida. Que coisa. Tá mas vendo? foi uma experiência muito boa, principalmente para a família que passou a conviver fora do país, né? É outro mundo, outra cultura, coisas, né? Outra cultura. E os meus filhos tiveram a oportunidade de estudar lá. O ensino lá é muito bom. E foi um período muito bom para a família toda, que nós ficamos bastante unidos, né? E dentro do futebol, dentro daquilo que era possível se fazer, foi feito com o clube. Você quis voltar para o Brasil ou foram te buscar lá de volta? Quando acabou o campeonato português, porque normalmente lá termina a temporada em julho. Aí o presidente do Goiás, o Ailê Pinheiro, meu grande amigo, me ligou dizendo que queria que eu voltasse para o Goiás. Aí consultando a Doroti e as crianças não queriam voltar. E a Doroti achava que deveria voltar, que já estava com saudade dos parentes, da mãe. Aí cheguei à conclusão e voltei para o Goiás. Aí mais uma temporada então no Goiás. Exatamente, aí ficamos mais uma temporada no Goiás. 89 já. Isso. 89. E foi boa essa temporada também? Sempre foi bom, né? Todas as suas passagens foram ótimas, né, mano? Foi.
Nós tivemos um bom campeonato, das 2 vezes que eu dirigi o Goiás. E fui campeão estadual Pelo Goiás. pelo Goiás. Mas disputei também com o Goiás 2 campeonatos brasileiros, além do regional brasileiro. Essa segunda passagem sua aí, pelo Goiás, cita um jogador assim da mídia, um jogador que você se lembra, para nós podermos dar a referência. O elenco era o mesmo. Ah, era o mesmo? Então Então foi aquela fácil. história que eu contei do Magno Alves, né? Então foi fácil. Foi fácil porque eu já conhecia. Bom, vamos lá. Você, onde que Goiás foi em 89, daí você voltou. Eu estou vendo aqui Maringá também, né? Fortaleza. Vamos contar um pouquinho disso aqui, porque nós estamos querendo também chegar na Arábia, nas Arábias, né? Vamos lá. Posteriormente eu fui pro Grêmio Esporte Maringá, fiquei 3 Maringá. anos. 3 anos. 3 anos lá? 3 anos. Terra boa, né? Muito bom, uma cidade maravilhosa. Uma cidade norte do Paraná, muito rico. E eu tive aí também uma boa campanha nesses 3 anos que passamos no Marcou Grêmio presença Maringá. lá. Exatamente. E aí, posteriormente, eu fui a Fortaleza, em 1991. 91. Por incrível que pareça, quando eu cheguei no Fortaleza, tinha um presidente que era meio gay. Desviado. Deslumbrado. Deslumbrado, vamos falar assim. E ele ficou tomando conta do... Quem me contratou foi o vice-presidente, que depois o vice saiu. Aí então eu fiquei com esse presidente aí. E uma decepção, porque o clube não tinha absolutamente nada, nem uniforme, de treinamento, de jogo. Estava um campo de treinamento impraticável. E disputava a primeira divisão? Exatamente. Nossa, não? E aí conseguimos, através de um amigo de Maringá, que tinha uma confecção, MR, me mandou todo o material de treinamento, todo o material de treino, de jogo, equipamos novamente, inclusive os funcionários, dar umas camisetas aos funcionários para que tivesse organização. Que coisa, não, Mário? E as pessoas, os torcedores não sabem dessas coisas, dessas histórias. E nessa não? época o Fortaleza estava na Série B do Brasileiro. E nós conseguimos subir para a Série A. Mesmo assim, né? Mesmo assim, com Apesar muita de todas dificuldade. as dificuldades. Mas acontece o seguinte, eu adotei um esquema com o presidente, que terminava o jogo, ele ia para a arrecadação, pegava o dinheiro da renda, no dia seguinte eu formava uma fila de atleta e dizia, fulano, quanto você tem para receber? 1.000, toma 500. O outro, tem 2, toma 1. Aí o presidente fazia assim, Juliato, foi Deus que te mandou. Olha que coisa linda, é liderança, né? É aquilo E que a aí, gente fala, sabe né? o que a gente conseguiu? Psicologia e liderança. Nós conseguimos pagar todo mundo antecipadamente o salário. E claro, os jogadores jogavam bola daí, né? Aí o grupo se fechou e nós ganhamos do Santa Cruz a decisão do campeonato. Onde nós subimos para a divisão A, Série A, né? Série A. Que é hoje. Depois disso, eu fui contratado pelo Ceará. Depois de uns 3 meses que eu tinha deixado Fortaleza, fui contratado pelo Ceará. Aí nós fomos tricampeão arrastão, que eles chamam, que é direto. Direto? Ganhamos todos os turnos. Né? E lá é 3 turnos. Então, campeão arrastão, tricampeão arrastão, também do Ceará. Sensacional. Encontrei um presidente, Antônio Góes,
muito bom, muito sensato. Um cara que começou na vida, ele e o pai, raspando o taco. Entendi. Ele conseguiu ser a maior construtora de apartamentos em Fortaleza. Cara riquíssimo e que pagava em dia o dinheiro a todos os atletas. Também fizemos essa campanha muito boa. Não é só pelo dinheiro, pela confiança e por aquilo que ele transmitia como presidente. Uma segurança muito grande. Porque o futebol sempre, às vezes, é incerto. Você trabalha e não recebe, é diferente. Então, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. E esse presidente, Antônio Góes, ele tinha com ele a honestidade e a responsabilidade de manter o clube. E passava segurança Exatamente. e todo mundo jogando com segurança, né? Exatamente. Todo mundo tem a família, né, Mário? Exato. E recebe em dia, a família está bem, trabalha-se feliz. Exatamente. Né? É bem por aí. E posteriormente a essa temporada no Ceará, eu voltei ao Náutico. E depois do Náutico eu fui para o Paraná Clube. O Paraná Clube também. O Náutico você já tinha passado antes também, né? O Náutico foram 5 passagens, né? 5 passagens. E Maravilhoso. aí, posteriormente do Paraná, eu fui para o Goiânia. Goiânia. Peraí, não, você, depois do Paraná? E no Paraná você ficou quanto tempo lá? No Paraná eu tive 2 temporadas. 96 e 97? E foi muito bem também. Bem também. Como sempre. Aí depois eu fui para o Goiânia e do Goiânia eu fui para a Arábia Saudita. Ah, tá. Onde eu treinei o Al-Shabaab. Opa, peraí. Vamos lá. Paraná, 2 anos. Campeão lá também, né, Mário? Você quer falar alguma coisa do Paraná? Campeão paranaense. Paranaense, né? Um campeão. Um campeão. Aí depois você, do Paraná, você foi pro, como é que... Goiânia. Aí foi pro Goiânia. E do Goiânia eu fui pro Shabaab. E o Goiânia, é claro, né? E você foi treinar o clube... oposto não, adversário do Goiás, né? Não, porque ele estava na 2ª divisão. Tá, segundo. E você foi bem recebido pelos presidente- torcedores do Goiás? O presidente do Goiânia era muito meu amigo antigo. Ah, tá. Eu fui lá para ajudar ele, tanto é que eu não recebia nada. Ah, é? Eu fui lá de graça para Amigo. amigo. Nossa, não, hoje em dia isso daí não tem mais, né? Mas então, e você E aí eu tive a oportunidade de ir através do supervisor do Goiânia, que tinha uma ligação com o futebol árabe, e eu acabei indo para a Arábia Saudita. Viu, Mário? Pegando essa deixa do brasileiro, eu estava dizendo que o brasileiro é meio ingênuo, né? Porque assim, esse pessoal de fora que tem dinheiro, chegava aqui no Brasil, contratava o brasileiro bom, levava lá, e captava as ideias, aprendia com o brasileiro, depois você vinha embora e eles ficavam lá aplicando o que o brasileiro ensinava. O brasileiro é bom para isso, né? Exatamente. É por isso que hoje nós vivemos um momento difícil em termos de seleção, que fica desacreditado, porque o Brasil não tem ganho Copas. Não tem ganho Copa. Então, a fase que o Brasil ganhou as Copas importantes, ele tanto transferia jogador como treinador, principalmente para o Japão. Hoje, o japonês é que domina, não tem mais o brasileiro. Não preciso mais do brasileiro, já aprenderam, né? Na Arábia Saudita é igual. O brasileiro já foi lá, já passou, todos já passaram, Zagallo, Minelli, todos. Já ensinaram. Então, hoje é o saudita, é o japonês, que estão cuidando do seu país, da sua seleção. E o Brasil não conquistando Copa do Mundo, fica desvalorizado. É isso que está acontecendo. O pessoal já não vem mais buscar o brasileiro, Exatamente. né? Porque não está ganhando Copa do Mundo. Mas agora, Mário, pela força financeira, esses jogadores que vão embora muito cedo, né? Quer dizer, ele acaba, não é aprendendo lá, mas acaba se acostumando com o sistema deles lá. Existe, tanto é verdade,
que existe estrutura, por exemplo, eu acompanhei a estrutura da Alemanha. A Alemanha existe sub-16, sub-18, sub-20, sub-22. Tudo em seleção permanente. Então, quando passar os 4 categorias, que ele chegar a sub-22, ele está indo na Copa. Porque existe um trabalho de 4 anos para a Copa. Entendi. O Brasil é a mesma coisa de uma equipe que se junta na esquina para disputar um campeonato. Pode dar certo, pode não dar.